funcionar. Já que está começando, deixa eu dar bom dia de novo. Para quem for ver o vídeo depois, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Pode ver o vídeo aí também de madrugada, não tem Bom problema. dia. E, gente, eu sempre vou gravar a aula, tá? Então, eu entendo que às vezes vocês têm outras coisas, né? Às vezes está ajudando em casa, ajudando ou trabalho, alguma coisa assim. Então, não preocupem, ok? É claro que eu não estou falando para vocês não virem a aula, porque, afinal de contas, é uma oportunidade também de vocês adquirirem outros conhecimentos, né? Terem outras coisas novas, porque ver a aula depois não é a mesma coisa. Né? Aqui vocês podem tirar dúvidas, vocês podem dar exemplos, a gente vai construindo esse espaço juntos. Mas eu compreendo, né, perfeitamente que, primeiro, a gente está num momento horrível, né? Então, já há 2 anos aí nessa coisa de ensino remoto, que não é a mesma coisa, é muito cansativo para vocês, para nós, é cansativo para todos, né? Então, pode ter certeza que não tem ninguém satisfeito com esse modelo, infelizmente. Muita gente acha, às vezes, que a gente não quer voltar presencialmente, né? Os professores não querem voltar, porque não quer trabalhar, não sei o quê. Não tem nada a ver, né? Porque eu posso falar por mim e pela maioria dos meus colegas que eu conheço, a gente está trabalhando muito mais do que a gente trabalhou a vida inteira, assim, mas muito mais, né, nesse ensino remoto. Primeiro porque muitas vezes a gente não consegue isso, né? Isso que acontece que vocês já cansaram de ver as disciplinas. Então, nós temos 2 turmas, que no total dão 58 alunos, e aqui a gente tem 5. Né? Então, esses outros 54 que nós estamos, 53, aliás, 54, né? Eu não sou da matemática, é exato, eu já faço 54, que não estão aqui, é 53, né? 50, 58 vezes 5, 53. 53 que não estão aqui agora, eles vão precisar desse conteúdo. Então, eles vão ver esse material depois, eles vai ficar dúvida, ou não vão conseguir fazer alguma coisa, e aí vai vir atrás da gente. Então, a gente tem trabalhado muito mais. Né? Até porque as reuniões, por exemplo, no presencial, se eu tenho uma reunião em Boa Vista, né, no campus Zona Oeste, às 3 horas da tarde, de 3 às 5, eu não posso marcar outra lá no CBV às 5, né? Porque eu saio de uma às 5, como é que eu vou estar lá na outra às 5, né? Então não tem como. Se alguém falar, olha, tem que fazer uma reunião às 5, eu falo, não posso, né? Aqui, no ambiente remoto, não. E o que está acontecendo? O povo está marcando uma reunião atrás da outra. Né? Então, eu, por exemplo, que entrei no começo do ano, vocês nunca devem ter me visto por aí, porque eu sou novo aqui, né, no campus, novo no Instituto. Eu entrei em janeiro desse ano. Então, eu fui colocado em muitas comissões, eu fui convidado para participar de muitas comissões, muitos grupos e tal, e a gente está decidindo coisas o tempo inteiro. Então, às vezes, eu tenho uma reunião de 3 às 5 e tenho outra reunião de 4h30 às 6. Aí eu fico em uma e em outra ao mesmo tempo, tentando ouvir as duas coisas, uma no celular, uma no computador, aí já sai de uma e corre para a outra. Então, tem dia que, vocês terem uma ideia, na terça-feira agora, eu emendei 3 reuniões de 2 da tarde até as 7 da noite. Então, assim, uma atrás da outra. Então, assim, é muito ruim, porque a gente, né, por mais que a gente esteja em casa, dá para levantar, ir no banheiro, dá para comer um negocinho e tal, não é a mesma coisa, né? Porque eu não tenho mais, eu quase não tenho mais meu tempo de tomar um café, por exemplo, de comer em paz. Não posso sentar aqui, mas agora eu vou fazer o meu lanche, né? Normalmente eu estou fazendo lanche no meio da reunião, então aí às vezes come rápido, porque pode ser que você tenha que falar daqui a pouco. Então, eu sei que é um momento horrível, né? Porque para mim também está sendo horrível. Se Deus quiser, vai passar isso aí, né? E ou vai melhorar no ano que vem, a perspectiva que no ano que vem as coisas voltem. Vocês, infelizmente, né, não vão ter essa oportunidade, porque, por um motivo também considero bom, né? Que eles vão formar, é isso. Então, vai todo mundo aí se encaminhar para outros graus de estudo, ou para trabalho, enfim. Então, tem também um lado positivo disso, né? Mas só para vocês entenderem também que eu compreendo essa dificuldade. E por isso eu não vou ficar cobrando, por exemplo, presença em sala de aula. Não vou fazer isso, tá? Não vou, também não vou deixar de gravar a aula. Eu sei que tem professores que não gostam de gravar, mas eu gravo porque eu acho que o material
que a gente fez aqui, né, a discussão que a gente teve dentro de uma aula, ela pode ficar para os outros verem, às vezes, vocês mesmas que estão aqui, né, hoje, me prestigiando, só vocês, mulheres, hoje a gente está na sala aqui, né, bendito fruto, né, que eu sou bendito fruto, no meio de vocês todas. E vocês que estão aqui me prestigiando, pode ser que tenha algum problema de conexão também, né? Pode ser que caia a internet no meio da conversa. Eu não acho justo também a gente não dar essa oportunidade. Então, fiquem tranquilas quanto a isso, tá? Eu vou colocar as aulas no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, né, do Instituto, e aí eu vou disponibilizando ela para vocês, até para ficar menos pesado, né? O YouTube gera menos tráfego de dados e tal. Então, fiquem sossegadas quanto a isso, tá bom? Não deu para assistir, não tem problema, né? Ver depois a aula gravada. Mas não deixem nunca de, de ver a aula, efetivamente. Por quê? Nós temos um trabalho que nós vamos fazer, e já vou explicar aí para vocês, que consistirá na nossa avaliação final e, consequentemente, né, nas nossas avaliações todas que nós temos. Por quê? Porque como esse trabalho ele pode ser feito em etapas, vocês vão construindo ele semana a semana, eu já vou avaliando, né, para a gente não ter que fazer um monte de avaliações. Então, é uma forma que eu encontro nessa disciplina, principalmente essas duas, né? Planejamento empresarial e estratégia empresarial, que são duas disciplinas muito parecidas, a gente consegue juntar as duas. Nós temos uma. Inclusive, agora no PPC novo, a gente de fato juntou as duas. Né? A gente está reformulando o PPC de comércio para o ano que vem, e essas duas disciplinas elas já entraram casadas aí, uma com a outra. Tá? Então, para vocês verem que não tem nada de problema nisso, não. E para vocês também não terem que ficar dando conta de fazer um monte de avaliação, parando um monte de coisa e tal, essa é uma forma interessante. Então, eu falei com o Kailane já no começo, que a gente estava conversando, né? Mas não falei com as meninas. Mas eu já tinha colocado no grupo, eu e o professor Wilson, a gente vai fazer uma avaliação conjunta de 4 componentes. Né? As duas que ele vai ministrar para você e as duas que eu vou ministrar. Então, numa tacada só, a gente já matou aí 3 avaliações que vocês teriam que fazer, uma coisa boa, né? Então, são 4 disciplinas, vocês vão fazer só uma avaliação, que vai valer para as 4. Né? Claro que é uma avaliação que ela mais robusta, mas vocês vão fazer provavelmente ou em duplas ou em grupos, eu estou definindo isso com o Wilson ainda, mas a gente já vai passar essas instruções, e vai ser um negócio tranquilo também, tá? Então, da minha parte, principalmente, não precisa me preocupar, não, que não é nada, nem um bicho de 7 cabeças, tá bom? Então, novamente, entendendo o momento de vocês, que também estão no final do curso, devem estar estudando aí para fazer o Enem, não é isso? Enem é quando, né? Já essa semana? Agora não, né? Na outra, né? Na outra, né? Bom, não lembro agora. Mas é por aí. Tá chegando, né? E aí, né? Eu acho que vai ser bem tranquilo, tá bom? Nesse sentido. Bom, vamos lá. Então, eu não me apresentei, não é isso? Falei, mas não falei de mim mesmo. Então, deixa eu apresentar um pouquinho para vocês conhecerem o professor que está falando com vocês. E aí, para vocês também saberem, né, no que eu posso ajudar vocês, não só agora no curso, nas disciplinas, né, nessas 2 disciplinas que estamos trabalhando, mas também para frente, né? Porque vocês não vão deixar de ser minhas alunas, meus alunos, espero. Eu costumo chamar todos os meus ex-alunos de alunos. E aí, uma vez eu estava, a minha mãe veio para cá, para onde eu estou agora, né, que eu não moro com a minha mãe já há muito tempo. Eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, atualmente, tá? Estou aqui porque já conta da história, vocês vão entender essa bagunça. Mas a minha mãe veio para cá e a gente e aí eu fui, né, dar uma volta com ela, para ela conhecer algumas coisas e tal. E aí ela queria ir no shopping para comprar umas coisinhas. E. Bom dia, Adriano. Bom dia, professor. Bom dia. Aí a minha mãe veio para cá, né? E ela queria dar uma volta, né, no shopping. Aí eu fui com ela no shopping e tal. E aí toda hora passava um ex-aluno, né? Porque eu dei aula aqui durante muito tempo. Assim, comecei a dar aula aqui
Isso foi, a minha mãe veio para cá, nessa ocasião era 2018, finalzinho de 2018. E eu dei aula aqui durante muito tempo em duas universidades, né? Na Universidade Federal de Juiz de Fora e na Estácio. E aí eu tive muitas turmas, né? Então, naturalmente, você acaba conhecendo muita gente. Eu estava no shopping, toda hora passava uma pessoa. Me cumprimentava, ô, professor, tal. E aí a minha mãe falava, quem é? Eu falei, meu aluno, a minha aluna. A minha mãe falou assim, mas você dá aula para 200 pessoas? Não é possível, porque você tem tudo lá. Eu falei, olha, é porque ex-aluno, para mim, é aluno, viu? Foi meu aluno uma vez, é meu aluno para sempre, se quiser, né? Claro. Tem gente que, né, vira as costas para a gente, vai embora, não tem problema também, direito de cada um. Mas eu, né, estarei aqui para vocês depois do curso, né, como um professor, do mesmo jeito. Então, sempre que vocês precisarem de mim, de alguma coisa que vocês sabem que eu posso ajudar, chama lá, né? Vocês têm meu WhatsApp agora, pode anotar aí. Depois eu vou passar meu Instagram aqui, quem quiser me seguir por lá também, ver minhas bobagens. E, e sempre, né, daqui por diante, vocês fiquem à vontade. Precisou de ajuda, né, seja, claro, seja algo que eu possa ajudar, eu estarei à disposição. Não adianta vocês perguntarem para mim de medicina veterinária, que eu não entendo. Né? Não adianta vocês me perguntarem de citologia, que eu também não entendo. Não adianta vocês me perguntarem de engenharia elétrica ou engenharia qualquer outra, né, que eu também não entendo. Mas, se vocês forem, tiverem alguma dúvida em relação às minhas áreas de atuação, que eu vou contar agora, vocês podem ficar à vontade, não só hoje, como daqui para frente, tá? Então, olha só, meu nome é Vitor, como vocês já sabem, Vitor Lopes Rezende, eu sou graduado em Publicidade e Propaganda, em Belo Horizonte, me graduei quando vocês estavam provavelmente nascendo, né? Eu entrei na universidade em 2002 e formei em 2005. Então, deve ter sido o ano de nascimento de vocês aí, né? Ou da maioria de vocês, nesse trecho aí. E depois disso, em Belo Horizonte, né, que eu morava, durante esse tempo da faculdade, 4 anos de faculdade aí, né, que 2002, 3, 4 e 5, eu, eu fiz muitos estágios. Então, eu sou de uma cidade do interior aqui de Minas Gerais, chamada Cataguases, cidade muito bonita. Se vocês tiverem curiosidade, depois aí pesquisem. Cataguases é o berço, né? Berço é ótimo, né? A gente, quando a gente é da cidade, a gente dá aquela super valorizada, né? A Cataguases tem uma importância, não é o berço não, mas tem uma importância grande na época que você já deve ter estudado aí na, nas aulas de história de vocês, e nas aulas de artes também, provavelmente, que é a Semana de Arte Moderna. Vocês lembram disso, né? A Semana de Arte Moderna, que foi em São Paulo, que acabou ficando conhecida como a Semana de Arte Moderna de São Paulo, mas não era, né? Porque foi um movimento nacional. Foi um importante movimento da cena modernista no Brasil. Cataguases, a minha cidade, pequenininha, né, de 60 mil habitantes, na época nem devia ter estudo, ela teve uma importância muito grande, tinha lá muitos artistas, né? Hoje tem lá obras do Oscar Niemeyer, tem obras do Portinari, tem um painel de Portinari a céu aberto lá na cidade, vocês acreditam? Olha que coisa boa, né? Então, a cidade que teve a sua importância histórica. Está largada, infelizmente, né? O poder público não liga muito. Teve um painel do Portinari lindo, que ficava em um colégio, até onde eu estudei, né? Que era um painel lindo, lindo, mas como ele não foi cuidado, né? Tiraram ele de lá e levaram para o Museu de São Paulo. Foi vendido a preço de banana, né? Foi a solução encontrada, porque ele estava deteriorando lá, de fato. O colégio era um lugar muito úmido e não havia o correto zelo, né? A conservação dele. Aí estava ficando deteriorado e tal. Aí esses órgãos de patrimônio público, essa coisa toda, né? De patrimônio histórico, o IFAM, esqueci o nome do outro lá, mas acho que é o IFAM que cuida disso. Foi lá e deu um ultimato para a prefeitura: vocês cuidam, a gente vai arrancar isso daqui, né? E a prefeitura, não tendo condições de cuidar, vendeu a preço de banana para o Museu de Arte Moderna, se não me engano, em São Paulo. Mas tem um que ficou lá, está lá, né, numa praça pública, um painel.
é muito bonito, chama As Fiandeiras do Portinari. Então a cidade teve sua importância, tá largada lá, tadinha, cidadezinha bonitinha, né? Poderia ser, tem um centro histórico bonitinho, Minas tem muito disso, né? Mas em Boa Vista também tem um centro histórico lindo, né? Que eu já fui aí. Quando eu fui fazer a prova do concurso, eu tirei umas fotos lindas do centro histórico, adorei aquela igrejinha ali, um banquinho ali na frente. Quando estiver aí, vocês vão me ver muito ali lendo meus livros, sentados, igual um idoso, né? Naquele banquinho ali à frente da igreja. E, e aí, né, eu fui de Cataguases para Belo Horizonte e, como precisava, né, me virar lá, eu fui pegando muitos estágios, né? Então, eu estagiei em muitas coisas diferentes, né, dentro da área de publicidade, de comunicação e de marketing, né? Então, eu fui tendo oportunidades, assim, de trabalhar, né, não só em agências de publicidade, fazendo propaganda mesmo, e eu era redator, eu já fui até diretor de arte, já fui de tudo um pouco na publicidade. O diretor de arte é a pessoa que faz, normalmente, a parte gráfica dos anúncios, né? Então, se é um anúncio, por exemplo, do Instagram, vocês veem que tem uma foto, que tem aqueles dizeres ali e tal, né, com a marca embaixo, o diretor de arte, é o que vai se ocupar por fazer essa moldura, colocar a fonte, colocar a logomarca, escolher a foto, tratar a foto, né, melhorar ela. Isso é o papel do diretor de arte. É um texto mesmo, né, que está escrito, com a ideia e tudo, é geralmente incumbência do redator. Então, eu fui diretor de arte um tempo, mas fui mais tempo de redator, né, na minha carreira. Então, durante todo o meu trajeto, eu acho que talvez aí de 10 anos na publicidade, trabalhando mesmo, né, com fazendo propaganda, eu acho que eu fui aí, desses 10 uns 9 anos, eu fui redator. E, e essa era a minha área principal. Aí, nessa de fazer estágios, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas, no setor de marketing. Então, observei um pouco como era a administração também, que você acabava tendo que envolver com isso. Então, trabalhei na Itambé, trabalhei na Nova Skin, trabalhei em outras empresas de construção, enfim. Também, em agência de publicidade, tive a oportunidade de atender desde cliente pequeno até cliente grande, como a Ricardo Eletro, a Oi, a Unimed. Então, tive aí essas experiências. E depois eu vinha montar a minha própria agência de publicidade, quando eu vim de Belo Horizonte para Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade que fica entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, mais perto do Rio de Janeiro do que, né, de Belo Horizonte especificamente, né? Juiz de Fora fica 1h30 do Rio e é 2h30 de Belo Horizonte. Pra vocês terem uma ideia. Bom dia, Adriano. E aí, gente, nesse negócio de ter a minha própria agência, né, quando eu vim para cá, eu abri a minha agência, estava trabalhando muito, ganhando pouco, né? E aí eu falei, poxa, por que eu não abro a minha agência? Continuei trabalhando muito e ganhando pouco, mas pelo menos, né, tinha minha agência, que não significava muita coisa, mas tudo bem. E abri a minha agência de publicidade. E aí, durante algum tempo, eu trabalhei, né, por conta própria, junto com um sócio e, né, nossos funcionários. E aí também tive a oportunidade de atender muitas empresas menores e tal. Nesse trecho aí da minha vida, estou falando já em 2009, eu entendi que eu precisava compreender melhor o mundo dos negócios, né? Enfim, que eu tinha o meu negócio e porque também eu atendia negócios pequenos, negócios menores. E muitas vezes eu percebia que eles tinham demandas diferentes das demandas de negócios maiores, né? E eu fui vendo que muito disso estava nos objetivos que essas pessoas tinham, que muitas vezes não eram corretamente traçados. Então, vocês vão ver, eu vou contar muitas dessas histórias aqui, por quê? Porque o que nós vamos ver nessas duas disciplinas, basicamente, é definição de objetivos, as estratégias e as metas que a gente precisa ter para chegar lá, né? Então, nós vamos ver a importância disso tudo e vamos ver como é que a gente faz para montar isso, né? E como eu tinha trabalhado com empresas grandes, por exemplo, quando eu trabalhei na Itambé, quando eu trabalhei na Nova Skin,
a gente já recebia as coisas muito prontas, né? Já chegava para a gente lá, olha, nós precisamos fazer isso, porque o objetivo é esse, e temos que atingir tantas pessoas, fazer isso. Já estava tudo mais ou menos desenhado, porque uma empresa grande, normalmente, ela tem, né, uma estrutura departamental já preparada para trabalhar, né, nesse sentido. Já nas empresas pequenas, isso obviamente não ocorre, né? Então, meu pai, por exemplo, tem uma loja de móveis e eletrodomésticos. A loja do meu pai não tem departamento nenhum. A loja do meu pai é o meu pai que cuida de tudo. A minha irmã, que finge que cuida de tudo também, né? Está lá, mas não faz muita coisa. E os funcionários, acabou. Né? Não tem departamento, não tem estratégia, não tem nada. Então, é muito difícil, porque a empresa pequena, normalmente, ela não consegue se estruturar dessa maneira. E muitas vezes, esse não consegue se estruturar, ele vem de desconhecimento. Né? Por isso que é muito importante e é fundamental isso que vocês estão fazendo aqui, por exemplo. Que é conhecer esses mecanismos. Amanhã vocês vão estar aí, provavelmente, se Deus quiser, fazendo faculdade, e às vezes nem vai ser uma faculdade que vai levar vocês para esse ambiente de negócio e tal. Mas a gente mesmo fazendo outras coisas, esse tipo de conhecimento que vocês estão adquirindo aqui no Técnico em Comércio, ele é excelente, porque ele serve para tudo, ele serve para qualquer coisa. Bom dia, Larissa! Esse conhecimento serve para tudo. Ele serve para vocês ajudarem um amigo que vocês sabem que tem empresa, vocês ajudarem um familiar, ele serve para vocês mesmos, depois, se estiverem trabalhando. Então, vamos supor, né, que o Adriano vai, né, fazer o curso de, sei lá, de letras, e aí o Adriano vira professor de português, aí vai trabalhar num cursinho. O Adriano estiver lá, ele vai perceber uma série de coisas que não estão, né, legais, que não estão planejadas. Ele vai poder ajudar, vai poder falar, olha, o que vocês, né, qual que é o objetivo? Cadê as estratégias do negócio? Ele vai poder dar essa mão, ele vai poder dar essa luz. Muitas vezes, o que os empresários precisam é conhecimento. Eles não sabem que existe isso, não sabem que existem essas questões. Aí, por isso, não fazem. E aí fica muito essa ideia de que a pequena empresa não consegue fazer, e não é. Né? Minimamente, a gente consegue fazer tudo que uma grande empresa faz dentro de uma pequena empresa. Né? É só ter disciplina e conhecimento. Né? Se não souber que existem essas ferramentas, a gente realmente não tem como fazer. Né? Porque ninguém é adivinho de nada. Isso. Tem gente que até que acha que é, mas não é. Então, quando eu comecei a perceber que eu, primeiro, tinha problemas com a minha própria empresa, que eu não estava conseguindo resolver, e que, quando chegava para mim alguns clientes querendo fazer publicidade, às vezes o cliente chegava e falava assim, eu quero fazer uma propaganda. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tive um cliente que nos procurou, e aí ele chegou falando que ele tinha um empório que vendia especiarias, vinho, coisinhas importadas de culinária, né? Esse tipo de sal, que na época estava começando com essa coisa do sal rosa, essas coisas todas. Bom dia, Sâmia! Aí ele Bom vendia. dia. Bom dia! Vendia macarrão importado, vendia essas coisas todas lá no empório dele. E aí, paralelamente, como ele estava num bairro que era um bairro bem universitário e tal, ele teve a ideia de começar a fazer marmitex para vender. Tinha uma cozinha lá e tal. E a esposa dele era chefe de cozinha, tinha acabado de se formar como chefe de cozinha, ou cozinheira, né? Eu gosto de falar cozinheiro, porque eu acho que chefe de cozinha é um nome chique que inventar para cozinheiro, né? A gente que cozinha gosta de se chamar de cozinheiro. Eu, por exemplo, né, gosto muito de cozinhar, eu vou falar, você é muito chefe, não, cozinheiro. Né? Mas o que aconteceu? Ele aliou essa oportunidade que ele tinha no local com, né, uma outra oportunidade interna, que a esposa, que não estava trabalhando necessariamente, né, em alguma empresa, algum restaurante, estava com ele lá, e ela podia fazer isso, e aí começou a cozinhar. E aí, quando ele nos procurou,
Ele justamente estava buscando isso. Ele falou, olha, ele chegou para mim e falou, Vitor, ele chama Júnior, Vitor, eu precisava, o que eu queria era, hoje eu vendo 100 marmitex, eu queria vender pelo menos 30% a mais, eu queria vender, portanto, 130 marmitex. Né? Mas eu não sei o que fazer, porque eu às vezes tenho clientes novos, mas eu perco clientes antigos, então eu não consigo aumentar isso. Eu queria que você fizesse uma propaganda para eu poder aumentar isso. Eu falei, olha, nós temos várias estratégias aí que a gente pode pensar nesse sentido, para aumentar esse fluxo, né, de clientes regulares que você tem. Porque, pelo que você me explica, obviamente você tem uma rotatividade, tem clientes que vêm, você não consegue estabelecer um número maior do que 100, porque apesar de ter cliente novo que vem, tem cliente antigo que para de comprar. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer aí. Mas vamos lá. Para eu entender também o que tipo de estratégia a gente pode montar, né? Se, por exemplo, eu posso fazer uma promoção, eu posso criar um... A primeira coisa que veio na minha cabeça foi criar um programa de fidelidade, né? Porque assim você consegue reter mais clientes. Se você, por exemplo, dá 10, o cara comprou 10 pratos, ele ganha um, né? Às vezes ele não está querendo almoçar lá, fala, pô, tá faltando 2 aqui para o canibal, eu vou lá comer logo. Então, você consegue fazer esse aumento. Mas eu preciso saber das condições da pessoa para isso, né? Eu não posso chegar e falar, então vamos fazer uma promoção. Mas se a pessoa não tem condição de fazer, não dá. Mas então deixa eu tentar entender quanto você ganha em cada marmitex, qual que é a sua margem de lucro. Ele falou para mim assim, eu acho que é. Na hora que ele falou, eu acho, eu falei, tá. Você não pode começar uma frase dessa com eu acho. E você já começou com eu acho, já está errado. E está tudo errado. Porque você não tem que achar, você tem que ter isso na ponta do lápis. Tem que falar, eu ganho R$ 2,36. Isso. Nenhum a menos, nenhum a mais. Assim, se você não sabe exatamente, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é levantar isso. Então, ó, aí ele falou assim, pô, eu não sei como é que eu faço, não. Eu falei, não, tudo bem. Eu estava fazendo, já nesse momento, uma especialização em gestão de negócios, que eu fiz aqui na UFJF, na Federal de Juiz de Fora. Uma das minhas especializações, que eu já vou contando outras. Então, fiz essa especialização em gestão de negócios, no MBA. E aí eu estava vendo lá algumas coisas de gestão de custos e tudo mais. Eu falei com ele, olha, eu dou conta de fazer com você um apanhado disso. Não sou especialista, mas a gente consegue pelo menos levantar assim, os seus custos e suas entradas, né, de recursos, o que você tem de lucro e tal, de receita, antes do lucro, para a gente poder entender quanto você ganha. Né? Isso é importante para mim. Porque pensa só, se você quer que eu aumente em 30% a sua venda. Mas se você estiver tomando prejuízo, eu vou aumentar o seu prejuízo em 30%. Né? Aí ele, não, mas prejuízo eu não estou tomando, não. Não dá para saber, você não fez as contas. Né? Assim, não é só isso. Eu pensei, porque eu posso gerar prejuízo para você. Vamos supor que eu aumente em 30% suas vendas. Isso faça com que você precise contratar outro funcionário, porque às vezes a sua esposa só não vai dar conta. Se você não tem uma margem de lucro para operar com isso, isso vai começar a te dar prejuízo. Né? Porque você vai vender a mais, vai ganhar pouco a mais, mas vai ter que contratar outra pessoa, então não vai compensar. Né? Então é melhor você ficar vendendo sem mesmo. Então vamos fazer. Aí combinei com ele um fim de semana, nós fomos para lá. E aí antes disso, eu falei, olha, antes de eu ir para aí fazer a conta, já estava quase na hora do almoço, quero comer a comida, né? Então, desce um prato desse aí para mim que eu quero ver. Essa marmita aí é boa, não é? Né? O preço na época, eu não vou falar o valor, não lembro exatamente o valor da época. Eu lembro que era um valor bem abaixo. Então, por exemplo, hoje uma marmitex aqui está na faixa de R$ 13, R$ 14. Um marmitex médio, normal, né? Então, vamos supor que tá caríssimo, né? Vamos supor que o dele custava a mesma coisa. Então, assim, um marmitex, a média era R$ 12, né? Você encontrava. O dele era R$ 12, estava dentro do preço. Assim, então, né? Vamos ver se a qualidade da comida é uma qualidade legal que vale esses R$ 12. Quando ele veio, o marmitex para mim,
que eu abri, aí eu falei assim, já vi um negócio errado. Eu falei, não tem condição. Na minha marmita tinha um arroz integral, com umas coisinhas, tipo cenoura e tal, um purê de batata baroa, ou mandioquinha, por chama de mandioquinha, batata baroa, sei lá, não sei como é que vocês chamam isso aí. É baroa mesmo? Se não for, vocês me corrigem aí. Aquela amarelinha. E tinha um, uma carne, né? Que depois eu fui descobrir com ele, que era filé mignon, cortado em tirinhas, com um molhinho escuro, assim, que era tipo um molho madeira. De uma delícia o negócio. E batata palha chips, aquela bem fininha, assim. Batata palha, batata chips, aquela bem fininha, assim, que é redondinha, né? Mas uma delícia a comida. Quando eu comi aquilo, eu falei, meu amigo, você está totalmente errado. E que, por quê? Não está boa a comida? Não, eu falei, não, só preço que não tem sentido nenhum. Você não pode cobrar. Se eu como um marmitex por R$ 12 aqui, que é uma porcaria, o seu negócio espetacular, está tudo errado isso aqui. Aí eu falei assim, mas então tá bom. Eu falei, não tá bom. Eu falei, cara, ninguém consegue vender filé mignon a R$ 12. Esse purê de batata baroa, sei o que. Aí ele falou assim, aí a esposa dele falou, não é um purê de batata, não é um aligô. Olha só. O que é um aligô? Quem sabe o que é um aligô? Quem viu o Masterchef aí? Aligô. Você sabe o que é? Aligô é um purê de batata chique. Ah, Sim. caralho. É um purê de batata chique que você faz Ai, com queijo, né? Mas ele tem uma técnica que é de você ir batendo com fouet, né? A batata com queijo e ele vai incorporando. Aí ele fica puxento, assim, quando você sobe ele assim, ele vai caindo devagarinho assim, por causa do queijo, né? É um purê de batata com queijo, basicamente. A Sâmia matou a questão, ele estava dando comida de graça. E aí eu falei, aí eu fui para casa, já com aquela sensação assim, falei, gente, tá tudo errado, não tem como esse cara tá vendendo. Porque você, né, eu tinha já empresa, já trabalhava com empresas há muito tempo e já tinha trabalhado com meu pai, então eu entendia de estrutura de custo. Porque meu pai, por exemplo, eu fazia junto com ele quando eu era adolescente, né? Estava na idade de vocês aí, 15, 16 anos. Eu trabalhei com meu pai na loja. Meu pai tem a loja desde os meus 13 anos. Então, desde os 13 anos que eu estou lá, de alguma forma, com ele. Trabalhei dos 13 aos 17, que é quando eu saí para fazer faculdade. Então, eu trabalhava com ele, eu via ele fazendo as contas, ajudava ele a fazer as contas para saber quanto ele ia cobrar por um guarda-roupa que ele ia vender. Né? Eu comprava um guarda-roupa por R$ 100, aí ele colocava os custos em cima e tal, para chegar à margem de lucro dele. E aí eu falei, tá tudo errado isso aqui. E aí, né, o dia que voltei para fazer as contas com ele, eu certifiquei do que eu estava pensando. Aí, quando ele me apresentou os custos, ele falou, olha, eu tenho custo com a comida, é isso, e custo fixo é isso. Ele dividiu os custos, né? Normalmente ele divide os custos em variáveis e fixos, é isso? Mesmo aqueles custos que, no seu valor, eles variam, a gente chama de custos fixos, porque é quando eles estão mensalmente chegando. Então, por exemplo, energia varia, né? Nem sempre vai ser o mesmo preço, mas ela é um custo fixo, porque todo mês você vai pagar. Né? Então, esse é um custo que você tem que computar como custo fixo. E o que é custo variável? Custo variável é um custo que você às vezes tem, às vezes não tem. Então, por exemplo, se eu fazer uma reformazinha, arrumar um encanamento, isso é custo variável, porque de vez em quando acontece, mas você nunca sabe quando é que vai acontecer. Ou uma panela nova que ele precisou comprar lá, isso é um custo variável, né? A panela não está legal, está agarrando as comidas e tal, vai precisar comprar outra, custo variável, né? Você não tem que comprar panela todo mês. Ou não é nem isso, o custo fixo não é todo mês só não, tá, gente? O custo fixo é um custo que tem periodicidade, ou seja, ele acontece regularmente durante um tempo, é isso? Então, o gás, por exemplo, às vezes, aqui em casa, o meu gás dura 50 dias, então nem todo mês eu troco o gás, mas é um custo fixo, né? Porque de 2 em 2 meses eu estou trocando, pelo menos. Então a gente computa como custo fixo. E ele separou os dele, custo fixo variável, mas não tinha nada. Aí eu falei com ele, só para entender aqui, o Júnior, você não põe sal na sua comida, não. Aí, pô, aí por quê? Eu falei, porque não tem custo aqui do sal. Não, mas sal é muito pouco, né? Tipo, bota um pouquinho só. Então. Ah, beleza. E o detergente, você não lava suas coisas, não? Não, lava, mas eu falei, não, tem que pôr detergente aqui, cara. Como é que você
De onde que vem esse detergente? Brota? Você está ganhando detergente? Né? Você pede, o pessoal passa te dando detergente aqui. Ele, não, então tem que entrar aqui. Foi outra coisa, foi o gás. O gás não está aqui. Ele, mas o gás, como é que eu vou saber quanto de... Não interessa como é que eu vou saber. Né? Tem como saber. Mas você gasta, cara. Tudo que você gasta tem que estar aqui. E você está colocando só o que você gasta para fazer comida. Arroz, feijão, carne, tá? Isso aí é custo também, mas não é só isso, né? A comida estar pronta, ele não colocava, para vocês terem uma ideia, o custo da embalagem do marmitex, né? Então, estava tudo errado, tudo errado. E aí eu já vi o problema. Quando eu comecei a levantar as contas com ele, eu cheguei, vocês aceitam cafezinho aí, gente? Eita, ó, 2 cafés, assim. Quando eu comecei a levantar os custos com ele, na metade, né? Quando eu cheguei na metade, ele já estava suando, e com a mão assim, aí ficava fazendo assim. E que ele já estava pensando, vou ter que fechar meu negócio, né? Ele não estava tendo prejuízo, não, tá? Isso normal, isso é muito difícil também, porque a pessoa percebe, né? Quando está tendo prejuízo, é meio instintivo. Porque você percebe, não está fechando as contas. Mas ele estava basicamente, como a Samia falou, trabalhando de graça. Ele tinha 10 centavos de lucro no Marmitex. 10 centavos. Eu acho, né, eu não me lembro exatamente, mas na época o Marmitex dele era 7 ou 8 reais. Foi em 2012. Não, 2009, falei para vocês. 2009, justo quando eu entrei na especialização. O Marmitex ele ia custar na base de uns 9 ou 8 reais. Não, entre 7 e 9, alguma coisa assim, mas não lembro exatamente. Então, assim, ele não tinha nem 1% de lucro. Nem 1%. Então, assim, é muito pouco, né? E aí, quando eu mostrei isso para ele deprimiu. Ele falou, o que eu vou fazer agora? Eu falei assim, agora nós vamos ter que estruturar. Eu falei, então, você me procurou, você queria fazer publicidade, propaganda da sua marmita. E o que eu estou te dando aqui, eu nem cobrei por isso, né? Porque não era minha especialidade, é uma perspectiva do que você precisa fazer, cara. Assim, agora, eu não quero que você deixe de fazer propaganda. Você vai ter que fazer propaganda, inclusive para mostrar para os seus clientes por que você está aumentando o custo do seu prato, né? Porque você vai ter que aumentar, mas não tem como você trabalhar com esse valor. Está aqui, estou te mostrando 10 centavos. Quer dizer, se eu tivesse aumentado em 30 marmitex do jeito que eu queria a venda, ele ia ganhar R$3 a mais por dia. R$3 a mais. Né? Será que ia valer a pena? No final do mês ia ganhar R$90 a mais. Se ele precisasse contratar outro funcionário, não dava para pagar. Né? Então, muitas vezes, né, o pequeno empresário ele não tem essa estrutura, essa disciplina e esse conhecimento que a gente tem, que vocês têm hoje, né? E vocês vão sair daqui já mais preparados. E não é que isso seja algo distante, é porque a realidade do empreendedorismo no Brasil, vocês vão ver empreendedorismo agora com o Wilson, a realidade, ele vai falar isso para vocês, a realidade do empreendedorismo no Brasil ainda é, né, um percentual muito maior do que a gente chama de empreendedor por oportunidade, por necessidade, que é uma pessoa que não tem um trabalho, ela vê a única saída em começar a vender alguma coisa, né, para não morrer de fome. E isso é muito louvável, inclusive. Mas é muito ruim, às vezes, porque a gente desperdiça grandes ideias e grandes negócios. Porque quando a pessoa, às vezes, tem uma boa ideia, mas não sabe executar aquela boa ideia, é uma ideia que morre, né? Tem um estudioso do empreendedorismo que eu gosto muito, foi meu professor, inclusive, ele chama-se Besamar, ele é aqui da Universidade de São João del Rei, no interior aqui de Minas, Universidade Federal de São João del Rei. Ele criou um termo muito interessante para definir este empresário brasileiro, né? Que ele chama de virador, que é o cara que se vira, né? Ele faz o que tem que fazer para sobreviver. E isso é uma característica nossa, né? Mas aos poucos a gente tem que ir mudando isso, para justamente quem quiser empreender entenda as dificuldades que é você criar um negócio. E aí você vai, né, muitas vezes, eliminar vários problemas. Né? O problema da pessoa se endividar depois,
O problema da pessoa morreu uma grande ideia. Morreu uma grande ideia é um negócio muito ruim, né, gente? Porque às vezes a pessoa tem uma ideia que podia ajudar outras pessoas, não consegue colocar aquilo para frente e depois aquilo morre. Porque ela acha que não, o problema estava na ideia, mas às vezes o problema não estava na ideia, o problema estava na estrutura, né, que foi dada para a ideia. Não tinha chão para essa ideia pisar, né? E aí ela acaba morrendo. Então, foi por isso que eu fui fazer especialização em gestão de negócios, porque eu entendi que eu precisava me ajudar e ajudar as pessoas também que chegavam para mim. Vocês entenderam o desfecho da história, acabou que a gente teve que subir o preço do Marmitex dele, para não subir tanto quanto precisávamos para ele ter o lucro desejado, a gente teve que diminuir um pouquinho a qualidade da comida. Não a qualidade, né? Nós fizemos uma gestão de cardápio, que foi um negócio que eu fui aprender só muito tempo depois, né? Mas na época eu fiz intuitivamente com ele essa mudança. Gestão de cardápio, que é o quê? Ele não tinha gestão nenhuma de cardápio. Por exemplo, para fazer uma coisa hoje, na segunda, amanhã fazer outra completamente diferente. E aí, se sobrava um negócio de hoje, como é que ela ia aproveitar isso amanhã? Né? Não tinha jeito. Então, a gente foi fazendo várias coisas, diminuiu um pouco o custo dele, então, ele tinha um custo de, vamos supor, de R$7, a gente diminuiu para R$6,50. E aí ele vendia a R$7,50, vamos supor assim, a gente subiu para R$8,50. A gente não precisou subir muito, para não subir muito, a gente abaixou um pouquinho o custo e conseguiu fazer um preço que fosse justo, né? Aí a gente precisou comunicar para as pessoas isso, por que a comida estava mais cara. Então, nós mandamos mensagem pessoal para todos os clientes, explicando a situação e tal, e foi muito interessante. Por quê? Dos clientes que ele tinha fixos, por exemplo, ele atendia a 3 empresas, um total de 23 Marmitex, eu acho, que correspondia mais ou menos a 23% do que ele vendia 100, né? Nenhuma dessas empresas, né, saiu quando ele aumentou o preço. Elas entenderam e toparam continuar pagando o valor um pouquinho mais alto. Muitos clientes que ele tinha continuaram. Então, a gente fez uma pesquisa para entender esse movimento, né? E ele perdeu menos de 10% dos clientes. Então, é esse tipo de coisa que o planejamento estratégico, que as estratégias nos dão. A noção dos passos que a gente está dando. Será que a gente está caminhando para o lugar correto? Será que a gente está andando, né, de uma forma sustentável, né, no sentido mais amplo da palavra, quer dizer, que nos permita continuar de pé? Então, é isso que a gente precisa fazer. E aí, vocês vão ver muito aqui nessa disciplina. E eu, quando terminei a minha especialização em negócio, eu gostei tanto que em 2015 eu entrei em outra especialização de negócio, mas dessa vez gestão de negócios gastronômicos e hoteleiros, que era uma coisa que eu vinha fazendo muito, né, atuando com restaurantes e tal. Eu queria aprender melhor. E foi lá que fui aprender gestão de cardápio, né? É justamente você montar um cardápio para a semana que te permita ou congelar o restante das comidas para depois você reaproveitar. Então, por exemplo, um arroz que sobrou, você pode congelar para depois, daqui a uma semana, por exemplo, ou daqui a 3, 4 dias, fazer um bolinho de arroz com aquele arroz. Porque não vai perder o sabor. Né? Agora, você não pode pegar aquele arroz congelado e fazer um arroz in natura, com legumes, alguma coisa que a pessoa vai perceber o gosto de arroz mais antigo. Mas um bolinho de arroz, por exemplo, dá. Fazer um bolo de arroz, um bolo usando a massa dele, com carne, legumes e tal, arroz também dá. Então, eu fui aprender nessa outra especialização já em 2015, e gestão de cardápio é um negócio muito importante. E aí, paralelamente, eu, em 2013, paralelamente não, né? Um pouco antes, em 2013, eu entrei no meu mestrado, em comunicação. Então, eu fui fazendo a minha carreira na comunicação, mas também, em outra via, nunca deixando de mão a parte prática, da gestão, que é algo que eu gostava também. Em 2015, eu comecei a dar aula na Estácio, em Juiz de Fora, no curso de comunicação, no curso de design, no curso de administração e pedagogia. Né? Então, eu era mesmo professor do curso de publicidade, mas fui pegando matérias desses outros cursos aí.
E, posteriormente, um pouquinho depois, eu passei no concurso de substituto aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora para dar aula no curso de jornalismo. Então, fiquei até 2017 na Federal de Juiz de Fora e até 2019 na Estácio. Porque no finalzinho de 2018 eu resolvi que eu já estava ficando idoso demais, cansado demais, os meus 34 anos, e se eu não fizesse doutorado naquele momento, eu não acho que não faria mais. E o que eu fiz? Tentei doutorado. Como muito maluco que sou, eu tentei doutorado onde? Eu moro em Juiz de Fora. No Rio de Janeiro tem 3 programas de doutorado em comunicação. Em Belo Horizonte tem um programa de doutorado em comunicação. Em Juiz de Fora tem um programa de doutorado em comunicação. Mas eu fui fazer onde? Em Recife, Pernambuco. Falei, vamos embora, para a praia. Quero praia, quero essa merda mais não. Então, fiz a prova, passei no doutorado em Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, larguei meu emprego, que na época era só Estácio, e fui embora. Todo mundo achou que eu era doido, todo mundo falou que eu era doido, de fato, talvez eu seja. Eu sou. Fui embora para Recife. Larguei aqui um salário de quase 3 vezes mais do que eu poderia ganhar com a bolsa, porque eu nem tinha bolsa, quando eu fui, eu não tinha certeza se eu ia ganhar a bolsa ou não, mas larguei um salário 3 vezes maior para ir fazer o doutorado no lugar onde eu queria fazer, que era com um orientador que é referência na área de publicidade, um professor que é muito conhecido, que escreve livros e que é muito bom também. Não é porque é meu orientador, não, mas o cara é bom. E aí eu quis fazer lá, porque eu falei, também não quero fazer de qualquer jeito, quero fazer um negócio que eu goste. E lá fui, fazer. Então, hoje estou desenvolvendo a minha tese de doutorado, que provavelmente defendo no 2023, que é sobre publicidade e racismo. Então, eu trabalho nessa interface. Hoje vocês devem estar acompanhando a publicidade se envolvendo muito em causas, a publicidade dando voz aí, dando voz, não gosto muito desse termo, não, mas assim, amplificando a voz de pessoas de minorias que não tinham voz e tal, ou que não conseguiam exercer essa voz, Não tinham a voz, mas não conseguiam falar. E aí a gente tem visto muito isso. E eu estou questionando um pouco para em que sentido a publicidade faz isso. E aí estou tomando como base o movimento de publicidade antirracista, que é a publicidade que vai contra o racismo, que atua tentando mostrar a igualdade racial e tal. Estou estudando isso para tentar entender por que as marcas fazem isso, entender no sentido amplo, porque as marcas fazem isso, a gente sabe que é para ganhar dinheiro, Elas veem que o negócio está dando certo e faz. Mas eu quero entender o que tem por trás disso tudo aí. Então, essa é a minha tese de doutorado hoje. E aí, em 2020, finalzinho de 2019, aliás, começo de 2020, eu fui fazer o concurso aí no Instituto Federal de Roraima e fiz também um no Instituto Federal do Amapá. Em 2019, 2020, quando eu comecei a fazer esses 2 concursos, eu comecei a dar aula em Recife também, na universidade particular, chamada Uninassal, e aí depois eu fui fazer essas 2 provas e passei nas 2. E aí eu fui empossado lá no Instituto Federal do Amapá em outubro do ano passado, estava lá dando minhas aulas, tranquilo, quando fui chamado aí no Instituto Federal de Roraima. E aí eu quis ir para Roraima, porque vocês já viram que o meu negócio é andar, Eu gosto de rodar por aí afora. E aí eu falei, não, eu quero... Amapá está muito perto, quero ir para Roraima, que é mais longe de onde eu estou. Mentira, não foi por isso. Eu vi a estrutura do campus do CBVZO, parecia ser mais organizado, parecia ser bem mais estruturado, do que o campus que eu estava no Amapá, que era do lado de Macapá, em Santana, e eu não estava gostando muito da experiência de estar dando aula lá, porque o curso de comunicação lá estava bastante avacalhado, e aí eu fui, e eu fiz a opção de estar com vocês. E aqui estou eu, olha só. Hoje dou aula no curso técnico de comunicação visual, mas também dou aula aqui com vocês no comércio, dou aula no curso superior de gestão pública, dou aula no curso de gestão e turismo no campus Boa Vista, e por aí vai. Enfim, bem turista, sabe? Eu mesmo, sou eu.
E é isso, tá? Eu conto toda essa história não para ficar dando carteirada aqui, de falar, eu sou doutorando, eu vou ser doutor. Até que doutorando e nada é a mesma coisa, né? Porque se eu morrer antes da tese, ser defendido, eu não vou ser doutor. Então, isso não resolve nada. E também, para mim, isso não conta de muita coisa, tá? Eu conheço muito doutor que é muito imbecil. Eu conheço muita gente que tem um monte de título e que não consegue enxergar o que está na frente dela. Então, isso, gente, isso não diz nada sobre quem vocês são. O que vocês têm em termos de titulação, se são graduados nisso, e daqui a pouco vocês vão ser graduados, um monte de coisa e tal, isso não diz nada. O que diz é o que vocês fazem com isso, né? Então, se a gente não consegue pegar tudo isso que a gente conquistou e transformar em alguma coisa para mudar a vida das pessoas, não serve de nada, né? Se só serve para você ganhar dinheiro, má notícia, mas né, você está com um problema aí. A vida não é só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é importante. Todos nós queremos e precisamos. Mas a gente vive numa sociedade. Se nem todos crescerem, né, não vai dar certo. Ou nem todos é difícil, né? Mas se a gente não conseguir dispersar o crescimento para mais pessoas, crescimento profissional, individual, né, emocional, de todas as ordens, a gente vai viver num mundo caótico como a gente vive aí, né? E que às vezes você está andando na rua com as coisas que você conquistou, com seu celularzinho ali e tal, e vem uma pessoa e te rouba esse celular, porque para ele é uma realidade tomar algo que ele não consegue conquistar. E muitas vezes, né, eu sei que nem sempre, mas na maioria dos casos, as pessoas que roubam porque não têm condições de ter aquilo. Então, vivem num mundo estimulado o tempo inteiro para consumir, então toda hora a gente está vendo as coisas na propaganda da televisão, nas redes sociais, pessoas, os influencers e tal, mostrando as coisas e tal, você fica querendo aquilo, você é estimulado a querer aquilo, e aí quando você vai ver, por exemplo, eu estava comparando, tem um amigo que está morando na Espanha, ele fica me mandando um negócio de uns perfis que comparam o poder de compra no Brasil com o poder de compra em outros países. Aí, por exemplo, ele mandou essa semana eletrônico. Vou comprar um PlayStation 4 aqui no Brasil. 4 ou 5, sei lá, nem sei qual que tá. O último PlayStation. Aqui no Brasil, você tem que trabalhar 6 meses, né, com salário mínimo. Se você ganha um salário mínimo, você tem que trabalhar 6 meses, quase 6 meses, 5 meses nos quebrados, para comprar um PlayStation. Olha só. Isso se você não comer nesses 6 meses aí, né? Só guardar o dinheiro para comprar um PlayStation. Na Espanha, são 60 horas. 60 horas. O cara precisa trabalhar basicamente 1 semana e meia, com salário mínimo, ele compra um PlayStation. Então, nós temos aqui um ambiente que é um ambiente ainda pouco desenvolvido. E aí, quando você não consegue transformar o que você tem, o que você sabe, para todo mundo, não vale de muita coisa, tá? Então, guardem isso aí, beleza? Então, é isso. Essa é a minha história, né? Mas vocês vão conhecendo mais sobre mim aí, pessoalmente, no decorrer do curso. Vocês já viram que eu gosto de café, que eu carrego café até no peito. Vocês vão ver que eu gosto de cachorro. TT, qualquer hora vai aparecer por aí, a minha filhota. Hoje ela está passando malzinho, está lá dormindo, quietinho, com a minha esposa. E outras coisas que vocês vão conhecendo aí no decorrer da nossa jornada, tá? Eu queria, se vocês puderem, claro, ouvir um pouquinho só de vocês, né? Uma apresentaçãozinha. Vocês podem falar o que vocês quiserem, quem são vocês, né? O que vocês estão fazendo aí? Vocês vão tentar vestibular agora? Vai tentar entrar na universidade? Não vai? Já trabalha? Não trabalha? Então, conta um pouquinho de vocês, que vocês puderem, só para eu saber qual que é o perfil de vocês. Quem pode começar? Podemos começar? Quem não puder falar no microfone, que eu entendo que às vezes está em alguma situação que não possa, pode escrever no chat, não tem problema. Mas adoraria ouvir vocês. Alguém quer começar ou nós vamos começar por ordem alfabética? Eu vou começar logo, porque o nome já começa com A. Sempre sou a primeira. Meu nome é Adria, eu tenho 16 anos. Eu não trabalho, mas tenho um projeto de pesquisa no IFE, que pesquisamos sobre a identidade visual do comércio de Boa Vista.
Com o Rômulo, né? Isso, é em Manaus, né? Eu não pretendo fazer Enem, nem prestar vestibular esse ano, mas ano que vem eu só vou fazer isso. Eu ainda estou fazendo teste vocacional porque eu ainda estou meio... Eu tenho um caminho, mas eu não sei, assim, o curso, entendeu? Da faculdade, mas eu sei o que eu quero fazer, mas é isso. Muito bem, é isso. Eu vou pegar um gancho só nisso aí que você falou por último. Eu acho realmente, Adria, que nós temos um problema que precisa ser resolvido assim, quanto antes no Brasil, que a gente é muito pouco preparado para escolher profissão, né? E eu acho assim, não que a gente não tenha condições, eu acho que com 17 anos, eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Eu acho que é o mesmo caso, mais ou menos, de você, porque é por causa eu nasci no começo do ano, então eu entrei na escola já né, quando tinha que entrar mesmo, mas logo no começo. Então, eu entrei na faculdade, eu ainda tinha 16 anos. Meu primeiro dia de aula na faculdade, eu já tinha 16 anos. Eu fiz 17 anos logo quando eu entrei. Então, a gente é muito novo, né? 16, 17 anos para escolher uma profissão. Você não rodou por nada, você não viu nada, né? Então, infelizmente, é uma, uma condição que a gente tem no Brasil, não tem muito o que fazer, digamos assim, mas eu acho que o papel do Instituto Federal, por exemplo, de Ciência e Tecnologia, é muito importante nesse sentido, como a Adria está fazendo projeto de pesquisa, isso às vezes é extensão, eu tenho 2 projetos de extensão de pesquisa, isso às vezes ele leva a gente a entender melhor o que a gente gosta, como que a gente pode atuar. Mas não fica tranquilo que não é um problema só seu, não, viu? Isso aí eu acho que tem muito a ver com a própria estrutura que a gente tem de ensino no país e também a idade. A gente é muito novo nessa época para poder decidir um negócio. Né? Imagina só, vai te acompanhar para o resto da vida? Né? Muitas vezes a gente acha que vai, né? Mas não tenho medo de mudar de profissão, não, tá? Eu mesmo já largo. Igual eu falei, eu conto para vocês a minha história, para você ver. Dá para largar? Larga. Eu sei que nem sempre, nem todos têm a condição, mas às vezes a gente precisa dar esses passos. Né? Eu, quando saí daqui para ir fazer o doutorado, eu sabia que eu estava ganhando um salário bom aqui, mas eu sabia que esse salário bom ele não ia durar. Ele era um salário bom que em alguns anos ele ia acabar, porque eu estava vendo meus colegas todos sendo demitidos, porque as universidades particulares fazem muito isso. Né? Quando você começa a ganhar bem, ela te demite e contrata para ganhar mais, menos, metade do valor. Então, para eles, você é só número. Então, eu falei, vou embora buscar outra coisa, né? Então, não tenho medo de mudar também, sempre que possível, né, gente? Muito bem. Quem pode falar agora, Adriano? Eu falei para apresentar, só todo mundo na sala. Que tristeza, nunca mais faço isso. Então, vou eu aqui. Não vai você, Sam. O meu nome é Sam, eu acho que a maioria daqui me conhece. Eu tenho 17 anos, mas por pouco tempo, que meu aniversário é dia 13 agora, no sábado. E o que... Ah, tá. Esse ano eu vou fazer o Enem e ano que vem eu vou fazer o vestibular também. Só que eu tô meio que tô só Adria, porque eu sei o que eu quero, só que eu tenho que fazer uma faculdade, né? E aí eu tô em dúvida entre duas coisas, e aí é bem complicado, mas eu tenho que escolher, né? É difícil, mas fazer o quê? E eu tô participando do IFE Mais Empreendedor. Você está com a Tati? Com a Tati que você está com isso? Não, eu tô com o professor Wilson. Eu conheço. E também eu ajudo meu pai no comércio dele. É isso. Eu lembro. De você eu lembro, porque a gente estava na sua entrevista, inclusive, para o Foi. mais. Muito bem, então, muito bem. Mas isso ó, e outra coisa, hein, gente? Quando vocês entrarem na faculdade e vocês perceberem que não é aquilo, reflete bem, porque se for a hora de mudar, já muda no começo, né? Porque às vezes a gente vai deixando passar e aí depois fica mais difícil.
você chega assim, 3 períodos, 4 períodos, você pensa assim, pô, já fiz metade da faculdade, agora vou largar, né? Aí você fica... E aí, no final, às vezes, eu cansei de ver alunos assim, que chegava no meio, queria mudar e não mudava e tal, aí chegava no final e não concluía, porque não conseguia, o cara não tinha mais saco para aquilo. Então, né, não, nunca deixem de refletir sobre essas coisas, mesmo que vocês não saiam e tal, mas é importante estar sempre pensando sobre isso. Tá? Muito bem, quem quer ir agora? Adriano quer falar? Que isso, Eu tô Adriano? aqui. Fala, Cailane. Tá bom, meu nome é Caroline Caíssa, eu tenho 17 anos e também como a Sam, a semana que vem eu já faço 18 e Que dia que você faz? 16. Eu disse assim, vamos anotar aqui para não esquecer, para dar Não. Pois bom, meu plano é fazer faculdade de arquitetura, né? E futuramente abrir a minha empresa, só que eu também quero me especializar em design de móveis, design de interiores, todas essas, eu gosto muito disso, entendeu? Gente, já tá vendo? Já temos uma pessoa aí mais decidida. Pois é. E aí eu quero me especializar muito nisso porque eu gosto muito da área. Eu não vou fazer o Enem esse ano, mas eu já estou me preparando para estudar o ano que vem inteiro para mim fazer Enem, vestibular, eu vou fazer tudo. Eu vou fazer um monte de prova. Muito bom. E, bom, eu não tô, assim, trabalhando, tipo, todo dia, só que agora eu vou entrar em uma empresa para mim ter mais experiência na área de fazer projetos, plantas. É uma empresa do meu cunhado, né, que ele tá abrindo agora e eu tô bem animada que eu posso dar tudo certo. Que legal, vai dar. Que legal. A Carolina adora arquitetura, assim. A minha esposa é apaixonada com arquitetura. Eu sempre falo para ela fazer, aí ela fica assim, porque ela já está com... a gente já é mais velha, ela já está com 39 anos, ela fala, agora vocês estão velhos, fica velha, vai fazer isso. Mas a gente adora, tá? Inclusive a gente está contratando um arquiteto para dar uma reformada aqui no apartamento que a gente mora, porque provavelmente, né, em janeiro eu estarei aí em Boa Vista e ela provavelmente também vai para outro canto. Né? A gente aqui é assim, né? Eu estou há 12 anos com ela e a gente, desses 12 anos, os últimos 3 a gente não viveu junto, não. Mas é assim mesmo. E aí a gente está chamando um arquiteto para mudar aqui algumas coisas para a gente alugar depois e tal. Eu adoro. Agora ela adora mais que eu. É doido. É muito bom, é muito bom. É verdade. Muito bem. E você tem uma ideia boa também, né? Que é aliar essa ideia de design de móveis, design de interiores, porque muitas vezes, né, percebo mesmo que falta muito nos arquitetos, nas arquitetas, esse conhecimento mais amplo do que é o espaço, né? Exatamente, porque você precisa fazer isso, né? E se você mesma faz, não sei se você já viu uma série que tem, eu acho que é do Multishow, não, do GNT, que chama Casa Brasileira. Não sei se você já assistiu. Não, acho que não. Deixa eu ver aqui. Eu assisto outras, tipo, as mais tradicionais, aquelas de reforma, dos irmãos de Vancouver, a forma da casa. Depois eu vou procurar para você, para ver se tem se os episódios estão disponíveis aqui, porque tem um episódio muito legal de um cara que é até aqui de Itaipava, do Rio de Janeiro, que ele faz, o que ele fez? Ele faz ele faz o design dos móveis também, então ele já entrega um negócio muito mais completo, isso naturalmente cresce o valor do trabalho, né, do sujeito. Ele faz umas luminárias, nossa, coisa lindíssima, você tem que ver. Ele estava mostrando que ele faz luminária com tudo que ele acha, assim. Então, por exemplo, ele fez um restaurante, aí ele pegou umas garrafas de vinho e fez as luminárias com garrafa de vinho, gente, ficou um negócio mais espetacular. É uma coisa que você fala assim, gente, como é que ninguém pensou nisso antes, né? É um negócio de doido, assim. Acho que é um bom caminho, viu? Sim, mas também esses móveis projetados que eu falo não são móveis pequenos.
são móveis muito grandes, assim, tipo, pega 2 paredes em L para fazer, não sei, um layout, assim, para cama em cima, ou alguma coisa desse tipo, entendeu? Sim, sim. Mas ele faz tudo isso também. Ele faz Desenvolve pequeno, tudo faz isso, grande. né? Criatividade. É porque eu não quero, tipo, abrir uma empresa que só faça uma coisa, entendeu? Eu quero diversidade. Muito bom, gente. Quem mais? Pode se apresentar aí. Maria se apresentou no chat, ó, falou aquela Maria, tem 17 anos, faz 18. Gente, todo mundo aqui dessa sala aqui só pode fazer aniversário em novembro, é isso então? Tá bom. É bolsista do PIBIC. Maria faz aniversário, inclusive, dia de aula, 18 é quinta que vem. É bolsista do PIBIC, Covid versus empreendedorismo e inovação. Muito bem, olha só. Trabalha de manhã fora de casa e é microempreendedora do próprio negócio. Amor de pote. Olha, que legal, Maria. Tem o perfil no Instagram? Coloca aí, se tiver. Aliás, eu vou botar o meu aqui, ó, se vocês quiserem me acompanhar lá, tá? Depois. E também pode me perguntar qualquer coisa por lá também. Muito bom, Maria, muito bem. E as meninas aí? Emily, Larissa, Débora, o Bora lá, Adriano. antes que eu não fale Vai. nada. Meu nome é Larissa, tenho 18 anos, fiquei assustada, o povo aqui falando 16, 17, eu aqui 18. Eu não vou fazer o Enem porque eu esqueci de fazer minha matrícula lá, fazer inscrição, sei lá. Só o próximo ano agora. Eu pretendo fazer medicina veterinária e eu estou fazendo uns negócios aí para tirar a habilitação, que eu tava bem nervosa, mas tamo aí, tamo junto. Muito bem, isso aí. Vai dar certo. Habilitação não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Ai, tudo bem. Vai ninguém? Débora e Emily não querem falar, meninas? Eu vou falar, professor. Então Meu nome vai. é Débora, eu tenho 18 anos e eu pretendo fazer pedagogia. E também vou fazer o vestibular ano que vem. Porque a minha mãe faz faculdade de pedagogia e eu tô acabando gostando dessa profissão, dessa faculdade que ela tá fazendo. Muito legal. Então, provavelmente aí no futuro pode ser nossa colega de profissão aqui. Tudo bem. A Emily falou aqui no chat também, que tem 18 anos, autônoma, está com dúvida qual faculdade vai fazer. Psicologia e veterinária. Olha só, né? Duas áreas bem distintas, né? Muito bem. Adriano, você vai falar não, cara? Tá com vergonha que só tem eu e ele de homem aqui. Deve ser isso. Calma aí, professor. Tô calmo. Tô nervoso não. Muito bem, já tô seguindo. Já botei para seguir aqui. Boa de pote, ó. Bem. Então tá, olha só. Então, enquanto o Adriano se prepara, deixa eu falar um pouco sobre o que nós vamos ver aqui na disciplina com vocês e, né, já adiantar os próximos passos, portanto. Veja só, eu vou colocar para vocês hoje, né? Vou colocar, já está lá, já deixei a sala de aula pronta, deixei oculta, porque eu não queria assustar vocês com nada e também não queria que vocês saíssem fazendo as coisas sem uma informação prévia. O que nós vamos ver nessas duas disciplinas? Como eu falei antes, essas disciplinas, elas são planejamento empresarial e estratégia empresarial. Elas são muito parecidas. E elas, o que falta em uma, né, da outra é complementar. Então, o que a gente faz? Geralmente, a gente junta as duas, tanto que, como eu disse também, no PPC que nós estamos reformulando, né, para as próximas turmas, essas duas disciplinas elas já vão estar juntas. Tá? Então, a gente já juntou elas com outras duas, então fizemos uma disciplina maior que dê conta de mais coisas. Então, vocês não vão perder nada com essa divisão. E aí, em planejamento empresarial, a gente vê, basicamente, o que é esse planejamento empresarial. Então, o conceito e a relevância dele. Para que serve isso? Né? Então, vocês vão ver aí, algumas coisas eu já até contei, né? Mas eu vou mostrar para vocês
o conceito disso, para que isso para que isso serve para uma empresa, né? E como é que ele pode ser importante. Muitas vezes a gente não dá a importância devida, né, ao planejamento empresarial, mas é ele que nos dá a capacidade de antever coisas, né? De antever problemas. O Adriano se apresentou no chat aí, ó, 18 anos, fez cursinho na área de negócio, gosta, mas não sabe se quer fazer nem, não sabe por quê. Então, é assim mesmo, eu também nunca sei por que de nada que eu estou fazendo, Adriano. Não sei no que quero me formar, nem que faculdade se inscrever. Então, vai maturando isso aí. O importante é não deixar de pensar, né, gente? É não deixar de se movimentar. Senão também você não descobre. Então, o problema não é não saber o que quer. O problema é você, né, não tá dando passos aí para poder tentar entender isso. Muito bem, muito bem. Vejamos. Aí, seguindo aqui, nós vamos ver a estratégia empresarial e os tipos de planejamento, porque nós temos 3 tipos de planejamento, basicamente, né? Um estratégico, tático e operacional. Não são coisas que se interligam, mas são diferentes, né? O estratégico é mais no campo das ideias, o que a gente precisa, como é que a gente vai fazer, onde a gente quer chegar. Já o tático é o desdobramento disso. Então, é a gente começar a fazer, então, se eu quero vender mais, o que eu preciso fazer para vender mais? Eu preciso contratar mais funcionários, eu preciso treinar os funcionários, eu preciso fazer isso, isso, isso. Então, o tático é o desdobramento de uma ideia maior. E o operacional, efetivamente, é o passo a passo, como é que a gente vai fazer cada coisa, né? Então, para contratar um funcionário, o que eu preciso fazer? Uma seleção, né? Eu preciso definir um perfil, eu preciso... Então, esse é o operacional. Vou explicar esses 3 para vocês aí, minuciosamente, para vocês compreenderem, né? Como é que, inclusive, a gente pode colocar isso em prática, né? Mais importante do que a teoria, que é como é que a gente coloca isso em prática. E muitas vezes vocês vão perceber, né, que, às vezes, um conceito que ele engloba um monte de coisas, eu vou demorar uma aula inteira para falar, são coisas que a gente consegue fazer assim, ó, rápido, né? Rápido que eu digo, que não tem tanta dificuldade. Por quê? A gente precisa entender exatamente para que serve aquilo, né? A gente precisa entender o mecanismo daquilo ali. Quando a gente pega isso, a gente consegue aplicar em qualquer situação, né? É igual eu gosto de dar sempre exemplo, com a gastronomia, que é uma área que eu adoro e tal. Eu cozinho, né, já há algum tempo. Primeiro porque, como eu disse para vocês, eu saí de casa com 16 anos. Então, antes de ir para Belo Horizonte, eu morei aqui em Juiz de Fora 1 ano estudando, depois eu fui para lá. Então, assim, eu moro fora de casa e eu já estou com 37, portanto, tem 20 anos que eu moro fora, 21 anos. E isso, me fez aprender a cozinhar, porque não dava para ficar comendo fora todo dia, né? E eu ainda tenho outro problema, eu tenho muita queimação de estômago, meu estômago ele é mais sensível, assim, né, nesse sentido. Então, eu comia fora, eu ficava com queimação de estômago o dia inteiro, passava mal e tal. E aí, eu fui no médico, no... Como é que chama aquele negócio que faz? Endocrinologista, sei lá. Acho que foi. E aí o que ele fez? Proibiu comer tudo. Falou assim, então me deu uma lista de coisas que eu não podia comer. Eu falei, doutor, é mais fácil o senhor me dar uma lista com o que eu posso comer? Tem 3 linhas só. Alface, tomate, cenoura, acabou. O resto é tudo proibido. Aí, também achei que aquilo não funcionasse para mim, porque eu vou deixar de comer tudo, eu estou ferrado. Aí eu comecei a buscar, né, alternativas. Eu, comecei a cozinhar em casa para entender o que me fazia mal, o que fazia bem. Eu fui vendo, por exemplo, o óleo é uma coisa que me faz muito mal, fritura e tal. Porque hoje eu não uso óleo em casa, né? Eu uso azeite para refogar alguma coisa, muito pouco. Então, eu gosto de fazer esse paralelo com a gastronomia, né? Porque eu cozinho há muito tempo, que eu gosto, é uma coisa que eu entendo, é que muitas coisas que a gente vai aprendendo em gastronomia é basicamente o princípio que você aprende que pode ser aplicado a várias outras realidades, né? Então, uma vez que você consegue, por exemplo, entender a mecânica de alguma coisa, você aplica em outras. Então, olha, eu sei fazer uma série de receitas, né? Eu aprendi a fazer. Mas, por exemplo, eu aprendi a fazer massa de pizza, né? Fazer a massa. Qualquer massa que eu pego para fazer hoje, qualquer não, né? Mas assim, grande parte das massas que eu pego para fazer,
eu consigo fazer e eu entendo como é que faz. Por quê? Porque eu sei fazer uma massa, que é a massa de pizza. Então, depois eu fui fazer massa de macarrão. Aí eu peguei uma receita e tal. Quando dá alguma coisa errada, eu entendo onde é que está dando errado. Por quê? Porque eu já tenho esse conhecimento. Então, assim, ó, a massa não ficou muito elástica, então está precisando do quê? Está precisando de colocar um pouco mais de líquido, porque a farinha está dura, né? E aí eu vou colocar o quê? Um ovo, eu vou colocar mais água, eu vou colocar mais leite, quando a massa usar leite. Aí eu vou deixar ela mais elástica. Eu tenho uma massa que, às vezes, não cresceu adequadamente, o problema pode estar no fermento, né? Ou botei pouco, o fermento está ruim, aí eu tenho que testar o fermento, então você joga lá uma água morna, um pouquinho do fermento, se ele borbulhar, tá bom, se não borbulhar, já era, seu fermento perdeu, né? Então, a gente vai aprendendo algumas coisas de gastronomia que depois você consegue fazer várias outras, né? Entender o princípio daquilo, entender o processo, por exemplo, a mesma coisa de grelhar as coisas, de tostar os alimentos, legume, a carne. Quando você aprende a fazer você aprende todos, né? Então, é isso que se trata, muitas coisas que a gente vai fazer aqui. É entender o conceito para a gente poder aplicar em realidades diferentes. Quando a gente fala assim, olha, 3 tipos de planejamento: planejamento estratégico, operacional, tático. Não quer dizer que sempre vocês vão precisar criar 3 tipos de planejamento, não, né? É só vocês entenderem que esses 3 estarão presentes necessariamente em qualquer lugar. Por quê? Porque eles precisam estar, né? Porque você não consegue ter uma ideia se você não desdobra ela e não cria mecanismos para fazer isso, né? Então, se você tem uma ideia e não, né, tem táticas para chegar nela, você não vai chegar nela. É isso. Se você falar assim, olha, eu quero viajar para Portugal, eu só conhecer Portugal, quero ir para Fátima, né? Fazer uma peregrinação lá, religiosa. Muito bom. Essa aí é a sua estratégia, seu planejamento estratégico, né? Quero ir para lá, né? Tá aqui a minha meta. Se você não desdobrar isso, você não chega lá, não adianta. Porque como é que você vai economizar dinheiro para ela? A menos que você seja um herdeiro, né? De alguém muito rico. Então, tudo bem, você pede seu pai te dá o dinheiro, você vai. Mas, se não for o caso de vocês, como não é o meu, como é que a gente vai fazer para ir para Portugal? Você tem que economizar dinheiro, né? Você tem que planejar a época que você vai. Você tem que... Aí, para economizar dinheiro, eu preciso de quanto de dinheiro? Eu preciso de 10 mil reais. 10 mil você não sai nem do Brasil mais, infelizmente, né? Com o euro do valor que está. Quanto que eu preciso? Como é que eu vou conseguir esse dinheiro que eu preciso para eu ir na data que eu quero? Isso tudo são os planejamentos que você vai, né, desdobrando. Então, não existe planejamento estratégico sem planejamento operacional, sem antes planejamento tático. Não existe, né? Ainda que você não pense dessa forma, não coloque isso no papel, eles vão estar lá. Se não tiver, você não consegue chegar onde você queria, né? Porque não tem como. Você tem uma ideia, você precisa desdobrar essa ideia, você precisa entender como é que você vai realizar essa ideia. É isso? Então, é isso que nós vamos ver aqui. Aí a gente vai falar também da execução e do controle operacional, ou seja, como é que a gente operacionaliza isso tudo que a gente teve de ideia e como é que a gente controla, né, para ver se está dando certo ou não está dando certo. E aí a gente chega até a avaliação dos resultados e o planejamento especificamente. Por quê? Planejamento é algo cíclico, é um negócio que a gente precisa continuar. Então, você não cria um planejamento, cria um planejamento, lindo, maravilhoso, está aqui, guarda na gaveta. Não, ele precisa ser constantemente aperfeiçoado. Você precisa ir vendo se está dando certo, se está dando errado, para refazer. Às vezes, a gente tem uma ideia e fala, olha, eu quero fazer tal coisa. É igual eu falei para vocês do meu cliente. Ele queria vender mais marmitex. Aí o planejamento dele era esse. Quando a gente começa a desenvolver esse planejamento, você vai percebendo que às vezes o problema não está ali, né? Não é vender mais, é vender melhor. Então, você refaz, né? Você não precisa ficar agarrado naquilo que você fez. Ah, não, mas o meu planejamento aqui falava isso, e agora? Como é que eu vou fazer? Planejamento é algo mutável, né? A natureza do planejamento é a mudança. Não é a rigidez, não é a fixação. Ele não é parado, ele é móvel. Essa é a primeira coisa, gente, que vocês precisam guardar, tá? Ninguém faz um planejamento que não possa ser mudado.
E pelo contrário, inclusive se ele for mudado, é um bom sinal, porque ele está sendo controlado e avaliado. Né? Então, se você avaliou que é melhor mudar, tem que mudar. Tá? Por isso, nós vamos ver na última questão, essa questão, né, no nosso último momento, a questão da avaliação e do controle. E aí, em estratégia empresarial, vocês vão ver, olha, eu vou falar em mente, vocês vão perceber como que isso é complementar. Administração estratégica, escolas do pensamento estratégico. Então, aqui a gente vai ter uma coisa mais conceitual para entender de onde vem isso, né? Que é da administração e do marketing. Coisa super simples também. E depois nós vamos ver os tipos, olha só, de novo, tipos de planejamento estratégico, tático e operacional. Então, você já está na outra disciplina. Identidade cultural, missão, visão e valores. Para fazer o planejamento estratégico, a gente precisa entender como a empresa é, o que a empresa quer e onde ela quer chegar. Então, a gente já ia falar disso. Aí a gente vai ver perfil dos líderes, colaboradores, objetivos e metas. Está tudo dentro da mesma ideia aqui. Análise situacional, ambiente externo e interno. Para implementar estratégia, a gente precisa disso, não tem como. Então, também já estava lá na outra. E aí, implementação de estratégias, que é basicamente o controle operacional, que eu falei para vocês antes. Então, implementar a estratégia é colocar elas na prática. Colocar na prática é fazer aquilo operacionalizar, operações acontecerem. Monitoramento e controle, que é o que? Monitoramento e controle? O que eu acabei de falar para vocês aqui, em execução e controle operacional, avaliação dos resultados e o planejamento. Então, basicamente um conteúdo complementar, uma coisinha ou outra a mais, que vai aparecer ali. E aí a gente vai matar duas disciplinas numa chibatada só, uma cajadada, não é cajadada, cajadada só. Tá? Então, bem tranquilo. É uma disciplina, um conjunto de duas disciplinas muito gostosas. Eu acho que vocês vão ver até o fim do mês. A gente vai acabar com isso e vocês nem vão ver o tempo passar. São assuntos que são muito práticos, com muitos exemplos, e eu, graças a Deus, tenho muitos exemplos, porque trabalhei muito nessa área, então vou poder oferecer para vocês várias histórias que eu já passei e que ajuda a gente a compreender melhor a necessidade de fazer essas coisas. Então, vai ser super tranquilo. Nossas avaliações, basicamente, no final, vou pedir para vocês responderem um questionário com 3 perguntinhas abertas, coisa muito simples, que é mais para me ajudar a entender se vocês compreenderam a essência da disciplina e eu poder, eventualmente, corrigir alguma coisa ainda que está a tempo ali, tá? Então, não preocupem muito. Essa vai ser uma das nossas avaliações. A outra avaliação, que vai ser fragmentada, é a avaliação que nós vamos fazer com o Wilson, que vai ser justamente para vocês. O Wilson ia falar, vocês vão montar, não ia, Vocês vão montar uma empresa com o Wilson, não sei se ele já falou isso com vocês, mas montar uma empresa com ele. E aí, eu vou entrar onde? Na construção do planejamento dessa empresa. Então, vocês já iam fazer isso mesmo, O Wilson já ia mandar vocês fazerem isso. Talvez não com os tópicos que eu vou pedir, mas ele ia pedir para vocês fazerem planejamento disso. Então, nós vamos montar o plano desse negócio, que ele já ia pedir, incluindo as nossas questões aqui. Então, não vai ter, eu juro por Deus, não vai ter trabalho a mais para vocês. Basicamente, vocês vão fazer o trabalho do Wilson e eu vou ser um assistente. Só isso, tá? Então, super tranquilo, fiquem tranquilos com isso, tranquilos, né? O Adriano já saiu, então só tranquilas com isso, que vai ser bem natural aí pra gente, tá? Toda terça e quinta, então, até o fim do mês, nós vamos estar aqui. Relembro, vai ser sempre gravado o encontro, então, quem não puder vir, tranquilo, não vou ficar chateado com vocês nem nada, mas eu acho que se vocês puderem vir, tem muita coisa rica para a gente trabalhar aqui, tá? Vou colocar lá no AVA, vou desocultar, vou realçar agora lá os tópicos dessa semana e da semana que vem já. Tem algumas leituras para fazer, muito curso, vocês vão ver, não se assustem, é uma apostila, são apostilas que eu estou colocando, e a leitura que vocês vão fazer, geralmente é 10 páginas, mas 10 páginas, gente, vocês vão ver o tamanho da página,
tem muito desenho, é muito rápido. Assim, é coisa de 10 minutos vocês leem tudo que tem para ler numa semana, tá? Não se preocupem. E alguns vídeos de YouTube que eu vou colocar, vídeo de YouTube e podcast, tá? Como complemento, então, como atividades assíncronas também. Tem que fazer? Tem que fazer, mas pode fazer no tempo de vocês, tá? Porque o básico mesmo, eu vou falar em sala de aula para vocês. Né? Esse conteúdo mais complementar, vocês fazem quando vocês puderem fazer, não tem correria com isso não, beleza? E qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem em me chamar, tá? Qualquer hora, pode mandar mensagem, a hora que vocês quiserem, deu um negócio, acordou 3 horas da manhã, e falou, meu Deus, o que era aquilo que o professor falou? Pode mandar mensagem, não tem problema não, porque eu não vou acordar por causa disso, tá? Meu telefone eu já tirei tudo, meu telefone nem apita, porque eu me irrita esse trem de ficar pitando. Então, se vocês mandaram uma mensagem para mim, não vai me incomodar, e assim que eu puder ver, eu vou retornar. Então, não precisa se preocupar com o horário, tá? Desculpa pelo horário, tem horário não, manda a hora que quiser, manda no fim de semana, manda quando puder, que na hora que eu puder responder, eu respondo, tá? Também, né? Se for me mandarem no domingo que eu estiver morrendo aqui, afundado dentro do sofá assistindo uma série de arquitetura com a Kailane na Netflix, eu não vou responder, naturalmente. Isso. Mas, se for algo que eu consiga responder na hora, eu respondo, tá? Não preocupem, não. Pode mandar a hora que for. Importante, então, para a gente finalizar o encontro de hoje, muito importante, que eu quero de vocês. Parceria, tá? Nós estamos fazendo uma sala de aula que só funciona se vocês e eu, né, nos entendermos. Então, eu quero essa parceria de vocês. Se tiver ruim, vocês falem. Se tiver, professor, nossa, tá com... vocês vão ver que os slides, normalmente, eu vou colocar mais textos. Bem que, como vocês têm a apostila aqui, eu acho que eu não vou usar tanto texto, não. Normalmente eu coloco texto quando não tem material, para vocês ficarem aqui para estudar também. Mas como tem as apostilas, eu acho que não vai precisar, não. Mas, professor, tá muito texto. Professor, tá muito pesado. O que tiver. A sua aula tá chata. Você tá chato. Pode falar. Fala comigo. Tá chato. Não estou aguentando você mais. Eu mudo. Não tem problema nenhum. Viu? Inclusive, por exemplo, na aula de técnica de comunicação, estava dando aula de fotografia para eles, né? Agora em novembro. A gente começou, as 3 primeiras aulas de fotografia são aulas, são chatas, né? Porque história da fotografia, demora umas 2 aulas para falar história da fotografia, conceitos de fotografia, os equipamentos, isso é tudo muito chato, né? E eu notei que eles estavam assim meio morrendo lá. E aí, quando foi na 3ª aula, eu conversei com eles, não me falam. Aí eu perguntei, ninguém falou nada. Eu perguntei para a representante, ela falou, professor, o pessoal está meio desanimado, porque a aula está chata e tal. Não tem problema não, eu vou mudar. E aí, eles estavam querendo prática. Né? Aí eu falei, poxa, eu vou fazer prática fotografia agora. Aí eu criei um perfil de Instagram, que chama Olhar Fotográfico IFRR, para eles, e comecei a lançar desafios para eles fazerem as fotos todo dia. Mudou totalmente, assim, né? Então, a minha função, o meu papel aqui é trazer coisas relevantes para vocês. Se isso não está acontecendo, vocês precisam me avisar. Porque, às vezes, eu acho que estou fazendo um negócio aqui que está funcionando e não está, né? E se vocês não me falarem, eu não tenho como saber. Então, não preocupem. Eu fico chateado? Claro que eu fico, né? Quando vocês recebem uma crítica, ninguém gosta de receber crítica, mas por motivos diversos, né? Eu não gosto de receber crítica porque a crítica denota que eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Isso é ruim, a gente fica triste. Fica chateado, amor, estou fazendo um negócio errado. Mas não fico triste com quem me critica, eu fico triste comigo. Então, vou ficar triste, vai passar rápido e eu vou modificar o que eu puder modificar, eu vou tentar, né, pelo menos, chegar no ponto de equilíbrio entre o que eu consigo fazer e o que vocês querem. Então, não deixem de me falar, tá? Por favor. Se tiver alguma coisa errada, se tiver alguma coisa que eu estiver fazendo errado, por mínima que seja, me fale. Se eu puder mudar, eu vou mudar. Se eu não puder, eu não vou falar assim, gente, desculpa, mas isso aí eu não posso fazer, tá? E não tem problema nenhum. É assim que a gente tem que lidar aqui dentro. Beleza? Então, quanto a isso, estamos resolvidos. Se ninguém tiver nenhuma outra dúvida, nenhuma outra questão, eu vou interromper a gravação e a gente está terminando a aula agora.